Olá, vocês sabem da importância do café para o Brasil. O café é um produto tradicional brasileiro, café que se exporta. O Brasil é o maior produtor, maior exportador, segundo maior consumidor. E o café tem aqui em Santos um prédio com mais de 200 anos que era a antiga Bolsa de Café e hoje virou o Museu do Café. É um prédio que tem uma arquitetura belíssima, coisas muito interessantes, uma história muito interessante. Quem vai contar essa história para a gente é a Marcela Rezec. A Marcela é coordenadora técnica do Museu do Café, conhece isso aqui como a palma da mão. Aqui nesse salão que nós estamos, com essas cadeiras todas, sempre que eu entro aqui, eu imagino aqueles senhores engravatados, com lencinho no paletó, colete, fazendo ofertas de café. Era assim mesmo? Sim, era bem parecido mesmo, todos engravatados, chapéu, né? Porque o prédio é de 1922, ele foi inaugurado para o centenário da independência. É um momento de efervescência, né, que os paulistas queriam mostrar a história do Brasil e toda essa história da importância de São Paulo para o Brasil está refletida nesse prédio. É um prédio de arquitetura eclética. E é muito engraçado, porque naquele momento também, em 1922, a gente estava com a Semana de Arte Moderna para acontecer, que também foi dinheiro do café que incentivou, mas na leitura das pessoas que construíram esse edifício, a arquitetura que mais se assimilava à arquitetura do café era a arquitetura eclética, que é uma mistura de estilos. Então você vai ver, temos colunas, mas essas colunas não eram romanas, alguma coisa assim, né? Relembra alguns panteões, sim, porque a arquitetura eclética é justamente isso, essa mistura. E aqui no Salão do Pregão, qual era a ideia quando foi construída? É ser realmente um ambiente monumental, que era um ambiente quase sagrado, que aconteciam essas negociações. Foi a ideia mesmo da construção. Então você vê que tem materiais muito nobres, o piso de mármore, todo o trabalho artístico que a gente encontra ao entorno, né? E também no próprio cadeirão onde as pessoas sentavam para fazer a negociação, esses corretores. Tem todo um trabalho artístico, o próprio tipo de madeira que era embuia. Então realmente a ideia é de você trazer essa monumentabilidade da história de São Paulo dentro de um edifício. Quando o museu abriu, voltou a funcionar, antes disso teve um processo de restauro em 1998, que o governo do estado de São Paulo decidiu realmente assumir o restauro desse edifício, porque inclusive a torre do relógio estava para ruir. E aí a associação, a comunidade, né, uma associação do Centro Vivo se juntou, pedindo ao governador, que na época era o Mário Covas, que fizesse a restauração desse edifício. Então agora nós estamos no edifício restaurado, né? E a manutenção é feita constantemente, a conservação desse edifício, porque é necessário por ser um edifício histórico, né? Um patrimônio histórico. Sim, ele tem 200 anos. Eu tenho uma vontade, não sei se eu posso, mas eu vou falar. Aqui, sobre nós, né, tem um vitral, que é muito bonito. Hoje não está sol, mas mesmo sem sol é muito bonito. Eu queria deitar aqui no meio para dar uma olhada no vitral. Você fica com o microfone e conta a história do vitral? Pode deixar. Aqui você pode ver, né, o próprio vitral. Esse vitral foi concebido pelo pintor Benedito Calixto, que também concebeu as telas, que a gente vai falar um pouquinho mais, e foi construído pela Casa Conrado, que era ligado ao Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E ele traz um pouco dessa história realmente do café, né, da agricultura também. E não só ligado ao café e à agricultura, mas esses bandeirantes que desbravaram, né, a ideia do desbravamento desses bandeirantes feitos, começando em São Paulo e entrando para o interior do país. Então, várias dessas figuras estão representadas no vitral, mas também a questão da indústria e da agricultura. Então, a agricultura no Império e a indústria mais já ligado ao que a gente poderia dizer Brasil moderno, né? E no centro a gente tem a Mãe Douro, que é uma lenda, né, ligada também às lendas brasileiras, que aí é representada por Calixto para trazer essa natureza, a própria beleza natural do Brasil. Já que a Marcela falou do Benedito Calixto, aqui, eu posso virar aqui, tem uma obra monumental dele, tem duas, né? Três. A gente tem o tríptico no meio, que foi concebido pelo Calixto para trazer a inauguração da Vila de Santos. Então, qual foi a ideia do Calixto, obviamente, né? Ele retratou, não sabia como... Então, como que foi a ideia dele de retratar essa inauguração? Então, os nobres ao centro, você pode perceber, até as vestimentas, a gente não sabe se exatamente eles estavam vestidos assim até pelo clima, mas a ideia das vestimentas mais nobres, e ao lado, serviçais, pessoas que ele considerava menos importantes, até os próprios povos nativos estavam configurados nessas laterais. Então a ideia desse tríptico, o entorno, a gente pode ver a moldura
traz referências da natureza, da fauna e flora brasileira, que ele também representava, e os brasões das capitanias. Aí depois a outra tela é Santos em 1822. Então ele traz uma visão do porto, desse porto colonial, e aí também todos os brasões são referência da colônia brasileira. E aí ele já passa para 1922, o Santos moderno, o Porto moderno, que aí ele quer mostrar o que o dinheiro do café fez com a cidade. E como quase referenciando o Brasil, né, nessa tela. Agora eu estou aqui no museu, num espaço que é de exposição, o módulo é longa duração. Marcela, conta basicamente o que nós estamos vendo aqui. É o módulo da planta xícara, onde através do nosso acervo a gente vai contando um pouquinho do que é a produção, comercialização, classificação, até chegar à xicarazinha de café. Então você pode conhecer até um pezinho de café se vier conhecer o Museu do Café. Tem pé de café aqui, né? Tem, logo no início da exposição. Porque as pessoas não sabem, né? Elas pensam que vem do pacote, né? Isso, muitas crianças achavam que era só o pozinho do pacote, por isso que a gente trouxe os pezinhos de café. O nosso acervo todo foi doado por pessoas ligadas ao café, que fizeram as doações para o museu em 2005 e a nossa coleção começou ali, naquele ano. Então são realmente equipamentos que foram utilizados para a produção, comercialização e classificação de café. Para a gente terminar, se alguém que estiver vendo o programa quiser doar alguma coisa, tem gente fazendo que você não sabe o que tem. De repente tem um canal de comunicação? Pode olhar no nosso site, os telefones de contato do museu e também tem o e-mail institucional. museudocafé@museudocafé.org.br. É só mandar um e-mail falando, olha, eu tenho interesse em fazer uma doação. E aí a gente vai analisar caso a caso. Para terminar a matéria aqui nesse lindo prédio do Museu do Café, o museu tem também uma torre, onde eu estou. E eu vim terminar o programa daqui porque aqui tem um relógio esplêndido, espetacular, daquelas coisas que não se faz mais hoje. Outro dia eu mostro para vocês outras coisas do museu que não deu tempo para mostrar agora, como a cafeteria e tal. Mas eu espero que vocês gostem do que viram até agora. Até o próximo programa.